Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal A História Bíblica da Criação. Neste vídeo vamos falar dos crepúsculos que iniciam e terminam a claridade do dia e como eles podem se relacionar com a santidade. No vídeo anterior falamos sobre o Sol e a Lua, tomando como ponto de partida o dizer de Paulo em Gálatas: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Vimos também que quando ele diz encerrou tudo debaixo do pecado, refere-se não só ao que viria depois do pecado, mas também ao que já existia antes da transgressão do paraíso. E o que já existia antes dela? Toda a criação finalizada no sexto dia e santificada no sétimo. Pois bem, e o que dizer da expressão para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes? Parece não haver dúvida que se refere a um propósito redentor. Ou seja, não estamos tratando apenas da queda, da perda da santidade e da instalação da morte, mas também de outras duas ações que se desenvolvem concomitantemente: a manutenção do mundo criado e os expedientes de resgate da santidade que serão progressivamente revelados pela Escritura. Como diz também Paulo em Romanos, até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E juntamente com o pecado, a lei tratará também do seu oposto, a santidade, condição que só fora citada uma vez no livro de Gênesis, na instalação do sétimo dia, antes, portanto, do pecado. E o que significa ser santo? Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum, ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado, ou seja, um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus é moralmente puro e perfeito. Pois bem, a requisição, critérios e os custos da santidade, ligados ao sacrifício substitutivo de animais, passarão a ser apresentados na saída do Egito, a partir da Páscoa, juntamente com a ênfase na noite e nos períodos crepusculares da tarde e da manhã, conforme veremos a seguir. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o embolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Em diversas passagens, a partir do Êxodo, ao tratar do pecado e da santidade, será apresentado um calendário específico com atenção diferenciada para a posição da noite, da tarde e da manhã na contagem dos dias. O pecado será mostrado não apenas associado à morte, mas também ao que é profano, impuro, imundo, sugerindo que tais condições surgiram com ou depois do pecado, incluindo as doenças, os sangramentos da mulher, mofos, etc. E a santidade, por sua vez, que deve estar separada de tais condições, deverá ser buscada no exercício da lei e do culto, como mostram, por exemplo, estes versos em Êxodo e Levítico. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo a expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo, para fazeres diferença entre o sã e o profano,
entre o imundo e o limpo. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mas antes de continuarmos, temos que ver como eram as descrições dos dias antes da Páscoa. No livro de Gênesis, encontramos 2 formas de apresentação. Inicialmente, no regime de santidade, no capítulo 1, o relato da primeira semana descreve a noite, trevas, antes da luz, dia, perfazendo um dia dual que coloca a noite antes da claridade. Sobre os segmentos da tarde e da manhã, na formulação do dia geométrico na primeira semana, ainda falaremos no decorrer dessa exposição e também em outros vídeos. E na outra forma de apresentação do dia dual, depois do pecado, a claridade é citada antes da noite, conforme mostram estas citações. E houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. O que aponta para uma composição dual em que a claridade vem antes da noite. E em se tratando da claridade, nas descrições depois do pecado, a manhã é citada antes da tarde, como nos versos abaixo. Benjamim é um lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. O que nos lembra um dia geométrico, como estamos habituados, em que a claridade, dividida nas metades da manhã e da tarde, é iniciada e terminada pelos extremos crepusculares do dia. Se na primeira semana, antes do pecado, chama a atenção no livro de Gênesis que os termos sol e lua sejam evitados, a partir do livro de Êxodo, o que chama a atenção é o transcurso do sol durante o dia ser evitado. Acompanhando as ações divinas em relação a Israel, bem como as ações de culto prescritas na lei, o curso do sol é preterido das seguintes maneiras. Primeira, o dia dual, que depois do pecado e antes da Páscoa vinha composto pelo par dia-noite, inverte-se com a instalação da Páscoa, que passa a ser composto pelo par noite e dia, assemelhando-se dessa maneira, e apenas quanto à formulação do par dual, a contagem dos dias da primeira semana, quando a noite também é contada antes da claridade. Segunda, enquanto na primeira semana a claridade é valorizada, repetindo-se 6 vezes as menções tarde e manhã, no dia dual que se inicia na Páscoa, é a noite que será valorizada, ao se anexar a ela as extremidades crepusculares pertencentes à claridade. Esta maneira de contar os dias a partir do pôr do sol ainda não tinha sido apresentada na Escritura. Portanto, parece incorreto aplicar à primeira semana a maneira judaica de contar os dias, por 3 razões, entre outras que já vimos no primeiro vídeo. Primeira, a Escritura estabelece que o início do calendário para Israel ocorra na Páscoa do Êxodo, e não na primeira semana de Gênesis, como vemos em Êxodo. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, e este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Segunda, o termo sol é um termo estranho à primeira semana. E terceira, nos primeiros dias de Gênesis 1, não havia qualquer astro do dia para se pôr, a fim de determinar o início da noite. Os crepúsculos da tarde, ou o pôr do sol, passa a ser apresentado então, a partir da Páscoa e somente a partir dela, como elemento fundamental do calendário hebraico, tal como viemos a conhecer, marcando, por exemplo, o início do sábado no final da tarde da sexta-feira, ou em outro exemplo que separemos abaixo, na semana dos pães asmos. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, esta pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia.
Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Essa mudança na composição do dia, valorizando os crepúsculos da tarde e da manhã, que aparecem emoldurando a noite, pode ser verificada também em outras passagens. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram as cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. E por estes vos tornareis imundos. Qualquer que tocar no seu cadáver, imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então estará limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isso é o seu pão. Vimos anteriormente que os crepúsculos, por mostrarem luz, devem ser considerados como pertencentes à claridade e não à noite. Como explicar então este vínculo dos crepúsculos com a noite? Provavelmente por duas razões. A primeira, resultante de uma opção adotada pelo texto em subvalorizar o sol, ou seja, além de dar precedência à noite, contando-a antes da claridade, retira os crepúsculos do dia e os coloca iniciando e terminando a noite. E a segunda, por uma ausência de uniformidade nas traduções relacionadas, por exemplo, ao período crepuscular da tarde. Se não, vejamos. Em Êxodo 18, não fica dúvida que a manhã e a tarde se referem aos extremos crepusculares do dia. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. No original, os termos que encontramos com relação a este período, conforme já vimos anteriormente, são Boker para a manhã e Ere para a tarde. Que nessas três traduções, por exemplo, são entendidas como: na Bíblia de Jerusalém, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Na Bíblia Sagrada do Almeida, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, e o povo ficou de pé diante de Moisés desde a manhã até a noite. Muito bem, mas então, como se poderia definir o crepúsculo? Segundo o dicionário, crepúsculo é a luminosidade de intensidade crescente ao amanhecer e decrescente ao anoitecer. O crepúsculo matutino ou da manhã é proveniente da iluminação das camadas superiores da atmosfera pelo Sol, quando, embora escondido, está próximo do horizonte. O crepúsculo matutino acontece com os primeiros raios de sol do dia. E o crepúsculo vespertino ou da tarde acontece quando a luminosidade aparece de intensidade decrescente, o que ocorre ao anoitecer, quando o sol se esconde no horizonte e sua luz permanece visível. O crepúsculo vespertino é verificado antes da noite, com os últimos raios solares daquele dia. Ok, parecem boas definições, ainda que tenhamos dois significados, um para o crepúsculo da manhã e outro para o crepúsculo da tarde. Se tivéssemos, entretanto, que ter apenas um conceito que alcançasse os dois crepúsculos, qual seria ele? Vimos em outro vídeo que o conceito é uma palavra que expressa uma abstração formada pela generalização a partir de específicos. Muito bem, como obter então uma generalização a partir dos crepúsculos específicos da tarde e da manhã? Um bom conceito para crepúsculo poderia ser, desta maneira, a presença de luz sem sol no firmamento. Essa definição, além de conceituar plenamente os crepúsculos da tarde e da manhã, confere a ambos um status de separação do sol, capaz de trazer à memória os primeiros dias que cursaram assim inteiramente crepusculares, porque a visão do sol ainda não era presente. O status de precedência da luz crepuscular em relação ao sol se dá tanto na primeira semana como em nossos dias.
Na primeira semana, quando o astro surge para governar o dia, a claridade crepuscular do dia já existia há 3 dias. E na visão que temos hoje do Sol, a partir do dilúvio, quando ele surge para governar o dia, a claridade já existe no crepúsculo que inicia o dia. E quando ele se põe, o dia ainda continua na claridade do crepúsculo que finaliza o dia. Assim entendidos, os crepúsculos atuais se tornam como memoriais da santidade vigente na primeira semana, antes, portanto, do pecado. E entre os 2 crepúsculos, o da tarde parece ser portador ainda de maior reverência, já que as principais ações divinas descritas no Pentateuco serão mediadas pela tarde. Senão vejamos. É através da tarde que a luz ganha existência, se opondo às trevas. E através da tarde, nos 6 primeiros dias, o mundo não criado se transforma no mundo criado. É através da tarde que Israel deixa o cativeiro e conhece a libertação. E através da tarde deixa o Egito e segue para a terra prometida. E também é através da tarde que se concederá a santidade no lugar do pecado. E pela tarde, a mudança da impureza para a pureza. Muito bem, e assim terminamos de falar sobre a luz crepuscular e sua relação com a santidade. No próximo vídeo, vamos continuar nossa reflexão falando do passar dos dias e do tempo. Grande abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Inscreva-se no canal e não se esqueça de registrar seu comentário. Que Deus nos abençoe.